Então, antes da gente começar a ver mais a fundo a sucessão ecológica, vamos entender um geral do que é essa sucessão ecológica, certo? Então, como o nome sugere, é algo progressivo, certo? É uma sucessão. Que quer dizer o quê? A gente vai analisar como que um ambiente se torna uma comunidade estável, que a gente chama de clímax. Então, nem sempre o ambiente foi assim, certo? Composto por várias árvores e diferentes espécies de organismos. No começo de tudo, aquele ambiente ele era bem escasso de espécies e com características físicas, químicas bem diferentes do que ele é agora que se tornou uma comunidade estável, ok? E para isso ter acontecido, é um longo processo de tempo, ok? E inúmeras mudanças vão acontecendo. Vamos começar então a analisar algumas dessas mudanças. E para isso, a gente divide a sucessão ecológica em três fases principais. A primeira dela é chamada de ecese. É aí que tudo vai começar, certo? Então, aquele ambiente que anteriormente não abrigava a vida, ele começa a ser ocupado por espécies que a gente chama de pioneiras, que são aquelas primeiras espécies que vão efetivamente começar o processo de colonização de um ambiente, ok? Exemplos de espécies pioneiras que a gente tem líquens, certo? Associações entre fungos e algas. A gente vai ter algumas briófitas também, alguns musgos, certo? Bactérias. Então, são exemplos de espécies e organismos pioneiros, ok? Eles, então, que vão começar esse processo aí de sucessão. Vão começar a tornar um ambiente apto a receber novas formas de vida. Eles vão transformar esse ambiente. E a próxima etapa, então, da sucessão, a gente chama ela de séries. E o que acontece nessa etapa? Aquelas espécies pioneiras, elas foram ótimas para colonizar o ambiente e começar a alterar ele, a tornar ele mais viável para as outras espécies conseguirem sobreviver ali. E é isso que acontece. Como as espécies pioneiras prepararam bem o ambiente, a gente vai ter gradativamente a substituição dessas espécies pioneiras por outras espécies que agora têm uma adaptabilidade maior a esse ambiente, ok? Porque o ambiente sofreu modificações. Como ele sofreu modificações, novas espécies puderam chegar ali e começar então a habitar o mesmo espaço. E daí vai agir aquela famosa seleção natural que vai permitir que as espécies mais aptas habitem esse espaço. E por último, a gente tem clímax dessa comunidade, certo? O que é esse clímax? Esse clímax, ele nada mais é um local que foi totalmente colonizado, certo? E passou por todo o processo ali de seleção natural. Então, os organismos que estão habitando ali, em teoria, eles são perfeitamente adaptados ao local, ok? Então, veja que a gente tem uma substituição bem nítida de espécies, em que no último estágio a gente tem uma variedade muito grande, principalmente aqui de plantas, certo? A gente tem plantas arbustivas, plantas rasteiras, como ervas aqui, a gente tem árvores de grande porte. E lá no comecinho a gente não tinha nada disso, certo? Mas vamos reforçar a importância do começo, porque se não fossem essas espécies pioneiras tornarem esse ambiente viável, nada disso seria possível. Tudo bem? Então, o que a gente pode resumir que acontece ao decorrer da sucessão ecológica? A primeira coisa é o quê? Que o ambiente ele vai se tornar mais equilibrado. Então, ao longo da sucessão, vai diminuir a variabilidade de eventos que vão ter ali, no sentido de condições ambientais.
Então não vai ser um ambiente que é muito quente, muito frio, de repente está ventando, de repente não está. Aquele ambiente ele vai começar a se tornar mais equilibrado, mais estável. E à medida que novas espécies vão colonizando esse ambiente, por consequência, a gente vai ter um aumento da matéria orgânica, certo? E quanto mais plantas a gente também tiver lá, a gente vai tender a aumentar a evapotranspiração, então isso aumenta a umidade relativa ali do ar, e essa umidade relativa vai auxiliar com que a temperatura também se estabilize e se torne mais amena. Então, favorece o estabelecimento de outras espécies, justamente porque a temperatura vai se tornando mais agradável. Ok? A gente vai ter um aumento da estabilidade. Como assim? Estabilidade do quê? Estabilidade tanto do ambiente quanto também da questão de espécies. Por quê? À medida que a gente vai tendo, então, cada vez mais o surgimento ali de árvores e de plantas de grande porte, os estratos mais baixos, ou seja, aquelas porções que pegam sombra das árvores, elas vão receber menos luz, certo? Então, torna-se ali uma competição das árvores para conseguir pegar então essa energia luminosa. As que estão ali escondidinhas na sombra também vão ter que lutar para conseguir alcançar essa luz, porque justamente por conta da árvore produzir grandes quantidades de sombra, você está reduzindo ali a disponibilidade de luz. Então, as espécies que são de porte menor vão começar ali a competir uma com a outra para ver quem que vai conseguir receber essa luz. Então, a gente acaba perdendo um pouco de espécies e retoma naquilo que eu falei da seleção natural. Aquela mais adaptada e que realmente consegue aproveitar esse ambiente, por mais que ele tenha pouca luz, é que vai sobreviver, certo? E claro, cada vez mais que a gente avance ali na sucessão ecológica, a complexidade daquela comunidade ela vai cada vez aumentando. Então a gente vai ter um aumento de nichos ecológicos, certo? As relações ali entre os organismos vão se tornar cada vez mais complexas. Obviamente a biomassa local vai aumentar, porque você está aumentando ali a quantidade de organismos capazes de habitar o ambiente. A gente vai ter cada vez uma maior complexidade de cadeias e teias, porque você vai permitir então que diferentes organismos habitem aquele ambiente e tenham relações alimentares diferentes. Isso reflete na biodiversidade, então, um grande número de espécies diferentes. E claro, quanto mais organismos diferentes, quanto mais organismos eu tenho ali, maior vai ser a respiração produzida ali. Então a gente tem um aumento da taxa de respiração também, ok? E a gente consegue dividir ainda a sucessão ecológica em dois tipos. A gente tem a primária e a secundária. Vamos falar primeiro então da primária. A sucessão ecológica do tipo primária, ela é aquela que vai ocorrer em locais que anteriormente não existia nenhuma forma de vida, ambientes muito hostis. E é aí que vai entrar as espécies pioneiras, que nem eu falei para vocês, são bactérias, são fungos, líquens, pode ter alguns musgos ali também. Então essas espécies, elas vão colonizar o ambiente e vão modificar ele, e à medida que elas modificam ele, seja pelo acúmulo de matéria orgânica, mudando a composição química, esse ambiente ele vai se transformando para conseguir abrigar novas formas de vida. Então a gente vai ter o que ao longo da sucessão ecológica do tipo primária, que nem eu falei. Depois que as espécies pioneiras preparam o ambiente, isso vai permitir que pequenas espécies de pequenas plantas consigam se estabelecer ali, como gramíneas e musgos. Depois, conforme a gente vai aumentando o número de plantas, isso vai aumentar tanto a umidade quanto a quantidade de matéria orgânica do ambiente. Isso vai permitir a formação do solo, certo? Essa decomposição ali de matéria orgânica vai enriquecendo o solo da região.
E à medida que esse solo se estabiliza e se torna algo fértil, isso vai permitir que cada vez mais plantas de grande porte, como arbustos ou arvoredos, consigam chegar naquele lugar e se estabelecer. E quanto maior essa quantidade de plantas chega, a gente também consegue aumentar ali a quantidade de animais que vão conseguir viver, seja porque vão se alimentar dessas plantas ou até mesmo usar elas como moradia. E depois que isso acontece, então, que a gente tenha essa boa instalação ali de plantas, como árvores, chegam lá vários animais, vai se estabilizar essa comunidade e vai atingir o clímax. Ok? Já na associação ecológica do tipo secundária, ela recebe esse nome por quê? Porque em algum momento aquele lugar já tinha atingido o clímax, mas por algum evento, seja, por exemplo, uma queimada, ou porque houve uma extração excessiva de recursos, e até mesmo lugares que foram usados para agricultura e acabou devastando ali, esses lugares um dia foram uma comunidade clímax. E esses eventos aqui acabaram destruindo aquela comunidade clímax. Mas, como a natureza é uma coisa linda e bonita, e principalmente batalhadora, ela vai lá e começa a recolonizar o ambiente. E como ele já foi habitado um dia, ou seja, como ele já teve uma comunidade clímax, ele consegue fazer uma sucessão ecológica um pouco mais rápida. Porque um dia já teve uma comunidade clímax ali. E se nesse ambiente, apesar de toda a degradação que ele sofreu, ele ainda tiver uma temperatura ali, ok, e uma boa umidade, daí a gente consegue começar rapidamente. Já vem lá as gramíneas, então, começar a se espalhar ali, se estabelecer no ambiente. Uma vez que essas gramíneas se estabeleçam, a gente consegue fazer com que plantas de porte maior também logo em seguida se estabeleçam, como arbustos, algumas samambaias. Essas plantas se estabelecendo, a gente vai permitir então que daí espécies de plantas ainda maiores, como grandes árvores, consigam se estabelecer lá, e isso vai trazer consigo então o estabelecimento também dos animais, que nem eu falei, que vão usar essas plantas como alimento, ou moradia, ou até mesmo os dois. E depois que isso acontece, o local novamente consegue entrar em clímax, ok? Então, só para a gente diferenciar de uma forma bem rápida e geral, sucessão ecológica primária, ela acontece num ambiente hostil, que nunca abrigou uma comunidade clímax antes. A sucessão ecológica secundária, ela acontece num lugar que um dia abrigou uma comunidade clímax, mas essa comunidade foi devastada por algum evento, seja uma queimada, por extração de recursos, enfim, aquela comunidade clímax foi degradada, certo? Mas como já existiu uma comunidade lá um dia, é um processo mais rápido de recolonização. Tudo bem? E com isso, então, a gente encerra a aula de hoje. Novamente, desculpe, gente. Quaisquer dúvidas, vocês podem, então, mandar lá um e-mail para mim. Tudo bem? Então, um beijo aí, um grande abraço. E a gente se vê, então, aí novamente na aula 8, gente. Um beijo.